Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre Jesus. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, cada um realizando o seu trabalho, no seu ambiente, em todas as oportunidades. Como é bom trabalhar. E quando se fala de Jesus, o trabalho é em todas as áreas, todos os locais. Aquele trabalho feito com dedicação, com amor, com seriedade. Aquele trabalho pensando no bem-estar do outro. Aquele bom trabalho que possa auxiliar o nosso irmão a compreender melhor a vida. Agradecemos então, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, mais esta vez, reunidos em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Quem chegou aí, Landinha. Vamos começar então. E a pergunta de hoje. Eu sou trabalhador de qual hora? Né? A gente sabe, trabalhador da última hora, trabalhador da primeira hora. Eu sou trabalhador de que hora? Não sei, né? Então, no final a gente vai saber. Bom, muitos acreditam que tenham vindo à Terra a passeio. Não, eu cheguei na Terra aqui, eu quero gozar a vida, né? E esquece que, na verdade, veio a serviço. Não veio a passeio, não. E o trabalho é uma constante na obra de Deus. Em todos os instantes aparece a figura do trabalho. Emissários sempre exaltando a dignidade do trabalho, do bom trabalhador, do esforço. E isso não é de 2000 anos atrás, não. É bem antes de Jesus, tá? Há 2000 anos. Então nós vamos ler um trechinho que está num livro, no Velho Testamento, faz parte da Torá, dos 5 primeiros livros do Velho Testamento. O livro é Deuteronômio, capítulo 24. Olha o que ele diz, lá há 3.500 anos. Não oprimas um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Tu lhe pagarás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende sua vida. Então não era nem salário mensal, quinzenal, final do dia paga-se o salário. Livro de Levítico, também, lá de trás, capítulo 19. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário diário do trabalhador não ficará contigo até a manhã seguinte. Ou seja, paga no mesmo dia. Jeremias diz assim, um profeta: ai daquele que constrói o seu palácio usando de corrupção e meios ilícitos, que força seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário. Seria a figura da escravidão. Tá? O próprio mestre também sempre exaltou a necessidade do trabalho. O sábado, a questão do trabalho no sábado. Ele foi questionado porque ele fazia curas aos sábados. E ele ainda diz, mas o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Mas dentro da visão do judeu, do hebreu, judeu, mesma coisa, o sábado não podia ser destinado ao trabalho. Era uma forma de disciplinar, fazer com que aquele povo, lá há 3.000 anos atrás, 3.500, reservasse ao menos um dia para viver de uma forma mais íntima, com a sua família, né? Sair da turbulência. Então, sábado não se pode trabalhar. Sempre que eu falo isso, eu lembro de uma neta, a minha neta, primeira neta, Aline,
quando eu era pequenininha, a minha filha, a Priscila, quando colocava ela e o irmãozinho dela, que são gêmeos, para dormir, eles faziam um teatrinho. E o teatrinho sempre pautado nos acontecimentos, Jesus, até antes dele. E aí diz que num teatrinho eles estavam fazendo ali o papel, estava fazendo o papel de Jesus, que seria a Aline, e ela se propõe a salvar alguém, a curar alguém. Ah, vou te curar, tal. E aí alguém fala, mas hoje é sábado. Eu falo, sábado? Ah, então volta na segunda-feira. E resolveu a questão, né? Mas lógico, Jesus estava mostrando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. No Evangelho de João, capítulo 5, Jesus responde: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Olha como repetidamente tem a palavra trabalho. Jesus disse a cada um segundo suas obras, ou segundo o seu esforço, sua dedicação, seu trabalho. Ainda disse, a boa árvore se conhece pelos frutos. É o resultado de um bom trabalho, de uma semente, né? Sempre o trabalho. Mateus, capítulo 16, diz assim, mas o Filho do Homem, que é Jesus, né? Ele se intitulava dessa forma, que seria ele agora encarnado, Filho do Homem. Virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Sempre falando de trabalho, né? Dedicação. Depois de Jesus, vamos ver aqui a epístola de Tiago. Era Tiago menor, tá? Um dos discípulos de Jesus. Ele diz assim, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós, desonestamente, deixaste de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Trabalhando, tem um salário. Carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo. Essa carta é redigida por Paulo de Tarso, e Timóteo era um dos seguidores de Paulo de Tarso. Então é uma carta que Paulo manda para Timóteo. E ele diz assim, olha que interessante, porquanto afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi, quando este estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Não amordaces a boca do boi quando ele estiver debulhando o cereal. Ou seja, ele está trabalhando o boi para debulhar o cereal. É lícito que ele tenha a boca em condições de comer um pouco do milho, né? Retribuição pelo trabalho do pobre animal. Mas o que são obras? O que é trabalho? Na doutrina espírita está isso consignado no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que fala das leis morais. A primeira lei abordada, primeira lei divina abordada, é a lei da adoração. Adoração ao Pai, a mais ninguém. Devemos adorar unicamente a Deus, o nosso Pai. A segunda lei colocada ali é exatamente a lei do trabalho, né? Entendo eu que foi propositalmente colocada na sequência, tal a sua importância no progresso da humanidade. Mas que progresso? Todo progresso. Material, né, intelectual, espiritual, sempre está envolvido o trabalho. Nada se consegue sem trabalhar, sem se dedicar. No Livro dos Espíritos, a pergunta 647, que é feita à espiritualidade, a pergunta foi: a necessidade do trabalho é lei da natureza? É da natureza ter que trabalhar, né? E a resposta da espiritualidade foi essa: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade.
O trabalho é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, o homem tem que trabalhar para se manter. Agora, a sociedade, com o passar do tempo, criou necessidades maiores para o homem. Quer dizer, o próprio homem trabalhou para uma necessidade maior. Então, saímos daquilo que era essencial, que era o comer, era o se abrigar, era basicamente isso, as necessidades primeiras. Mas começamos a invadir o supérfluo. Agora, os dias de hoje, vai. Eu tenho a televisão, mas a minha é só 32 polegadas. Nossa, eu queria uma de 50. E aí joga de 32 fora, compra de 50. Quando lançam a de 60, a de 50 ficou pequena. Aí ele tem que ir atrás da de 60. Comprou o carro. O carro tá bom, mas virou o ano. Eu tenho que ter o carro do ano. Não, esse carro aqui está muito simples, eu quero um que tenha isso. Vai para outro carro. Então, aquilo que era supérfluo acabou virando quase que algo essencial. Olha onde nós fomos parar, né? E não é essencial, não. Não. É supérfluo mesmo, né? Mas nós nos prendemos a isso. Ainda no Livro dos Espíritos, se reportando ao trabalho. Pergunta 675. A pergunta foi assim: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? É o trabalhador braçal, o médico, o mecânico, o pedreiro. É só isso que se deve entender por trabalho? A espiritualidade responde: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Espírito trabalha, sim. Toda ocupação útil é trabalho. E isso é maravilhoso. Você trabalha em espírito, né? Não fisicamente através desse corpo, mas espiritualmente você trabalha, por exemplo, quando você está fazendo uma prece, quando você está entabulando um trabalho, uma palestra, seja lá o que for, um ensinamento para um filho, como ajudar alguém, é um trabalho. Todo trabalho útil, toda atividade útil é um trabalho. Semana passada, quando nós chamamos a atenção para a live da semana passada, nós colocamos a figura de um palhacinho num hospital ajudando uma criança. Os doutores da alegria. Maravilhosos. Eles vão aos hospitais, vão cuidar das crianças, trazendo para elas alegria naquele ambiente que maltrata a criança. Mas eles levam alegria. É um trabalho. E que maravilhoso trabalho esse pessoal executa. Então, tudo útil, que tenha realmente uma utilidade, ele é um trabalho. Em nossa vida, tudo é trabalho. O trabalho material, o trabalho mental. Daí termos um entendimento maior quanto ao que Jesus nos falava. Por quê? Porque nós queremos abarcar tudo, quando ele diz a cada um segundo suas obras. Mentalmente você trabalha, faz preces, em socorro de alguém, ajudando alguém. Você está trabalhando, sim. E todo mundo tem condição de elaborar a sua prece interna, que é a principal, né? Articula mentalmente como está a sua vida. Está pensando em modificar o quê que não está bom na sua vida? Você está trabalhando, né? O amor, a fraternidade, o sorriso, o abraço, o carinho, tudo é trabalho. Então, vamos pensar nas condições essenciais para que um trabalhador execute com proveito o trabalho que ele assumiu. Então vamos ver o que é preciso para que esse trabalho realmente seja útil e prospere, vá adiante. Tem que ter constância, regularidade, tem que trabalhar. Não, eu vou ficar um tempo sem trabalhar, estou cansado. Não, trabalha, sempre trabalha. O desinteresse, né? Estou fazendo um trabalho, gosto daquele trabalho, mas se me elogiam,
eu continuo. Se me promovem de posto, por exemplo, num trabalho material, né, intelectual, se me promoverem eu fico, senão eu vou embora. Mas está fazendo um trabalho bonito. Se me pagarem mais, vou fazer melhor. Você tem que fazer o melhor sempre, sempre. Cuidado para não se tornar, então, um mercenário. Eu vou fazer um belo trabalho, desde que me paguem muito. E aquele paciente que está lá na maca, você é médico, você não me pagaram, eu não vou fazer nada, né? Outra coisa que é necessária para um bom trabalho, a boa vontade. Nada de acomodar-se. O esforço. Falamos a semana passada do arpista, aquele que tocava a harpa e que o escravo dele, só de olhar o seu patrão tocar, ele tinha tanta vontade que um dia o patrão saiu, ele pegou a harpa e tocou melhor que o próprio patrão dele, né? Então, esforço. Então, tem uma parábola, é a parábola dos trabalhadores da última hora, que muita gente fala, mas a gente não para pensar. A gente às vezes fala meio papagaio, repete, mas não para raciocinar. Nós precisamos sempre raciocinar. É trabalho, raciocinar é trabalho, tá? Então, as coisas da alma, né? Os ensinamentos de Jesus, um bom ensinamento, um bom livro, um bom filme, é um trabalho que nós temos que nos dedicar a ele para aprendermos e fazermos cada vez melhor aquilo que está à nossa frente. Então essa parábola dos trabalhadores da última hora. Às vezes as pessoas dizem, eu sou o trabalhador da última hora. Bom, o que vem a ser um trabalhador da última hora? Por que você não é da primeira hora? Por que você não é da hora do meio? Às vezes cria-se um vício, né? Então eu vou ler essa parábola e depois a gente vai dar uma discutida nela, né, para a gente entender bem o significado disso tudo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, e diz assim, vamos prestar bem atenção, fala assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada, primeira hora. Lá na visão deles, primeira hora era das 6 às 7 da manhã, mais ou menos isso, quando estava clareando o dia, primeira hora. Então ele saiu de madrugada, na primeira hora, a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um denário. Denário era uma moeda da época, tá? Então, ajustando a um denário por dia, chamou-os para a vinha. Vem, no final do dia eu vou te pagar um denário. Combinado? Combinado, ótimo, beleza. E saindo perto da hora terceira, então vamos lá, das 6 às 7, primeira hora, 7 às 8, segunda hora, 8 às 9, terceira hora. Então, saindo perto da hora terceira, entre 8 e 9, viu outros que estavam ociosos na praça, estavam lá parados esperando. E disse-lhes, e de vós também para a vinha, que ele tinha lá, né, produção de uva, e dar-vos-ei o que for justo. Não combinou preço. Vou dar para vocês o que for justo. É a turminha das 8, 9 da manhã. E eles foram, sem saber o que iam ganhar. Saindo outra vez, perto da hora sexta. Hora sexta é por volta do meio-dia. E na hora nona, era por volta das 3 horas da tarde. Ele fez o mesmo. Foi lá na praça, convidou aqueles que estavam ali aguardando, tendo a oportunidade de trabalhar, convidou, vamos lá, eu vou pagar para vocês o que for justo. E eles foram trabalhar. Saindo perto da undécima hora, ou seja, por volta das 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. O expediente já estava acabando. Já ia fechar a porta da vinha, né? Já estava acabando ali o trabalho quase. Mas ele saiu por volta das 5 horas e encontrou outros que estavam
ociosos na praça e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E eles disseram: porque ninguém nos assalariou. E eles estavam lá na expectativa e ficaram até às 5 da tarde, na expectativa de que surgisse alguém, né? Diz então o dono da vinha: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, todos eles trabalharam, da primeira hora, nona, sexta, toda. Então, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama todos os trabalhadores e paga-lhes o dia de trabalho, a jornada, começando pelos últimos, aquela turminha das 5 da tarde, chegando até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto das 5 da tarde, eles receberam o quê? 1 denário. Ficaram felizes. 1 denário, puxa vida, que bom. Vindo, porém, os da primeira hora, aqueles que começavam às 6 da manhã, cuidaram eles que haviam de receber mais. Se o pessoal que chegou às 5 da tarde recebeu 1 denário, eu, que cheguei na primeira hora, acho que vou receber mais, né? Mas do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra esse pai de família, dizendo: esses que chegaram por último trabalharam apenas 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ou seja, os das 5 horas da tardinha, finalzinho, 1 denário. E eles que passaram o dia inteiro, 1 denário. O chefe da vinha, o patrão, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço ofensa nenhuma. Não ajustastes, tu comigo, receber 1 denário? Então, toma o que é teu e pode ir, vai embora. Eu quero dar a esses que chegaram agora às 5 da tarde, né, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Eu posso fazer o que quer, é meu, né? Ou será que é mau o teu olho só porque eu sou bom? Eu sou bom e teu olho ficou ruim? Você ficou esperando mais? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí nós vemos então a diferença. Aqueles que passaram o dia inteirinho, receberam 1 denário e reclamaram. Mas tinham combinado o quê? 1 denário. Recebeu 1 denário. Podia receber 20, só não podia receber meio, né? Menos que 1. Aí não. Aí seria desonestidade do dono da vinha. Mas o que fazer com aqueles que chegaram na última hora? O dono da vinha podia fazer o que quiser. Podia pagar meio denário, ele não tinha combinado. Podia pagar 20 denários, não tinha combinado, ele faz o que ele quer, certo? Então nós vamos ver por que isso tudo, tá? Aquilo que parece injusto, e não é. O objetivo dessa parábola, né? Combater o orgulho e o egoísmo, implantar o amor e a verdade. Mas essa parábola, combater o orgulho e o egoísmo, vamos voltar na época de Jesus, 2000 anos atrás. A quem se destinava naquele momento? Aos fariseus, aos doutores da lei, aos judeus de um modo geral, que se entendiam realmente como o povo escolhido, né? Então eles tinham um orgulho. Eram aqueles que estavam, na visão deles, lado a lado com Deus, que Deus dava preferência a eles. Então, eles, como eles se comportavam? Eles se comportavam movidos pelo orgulho, muito orgulho, e estavam fixados nos atos exteriores de adoração. Então era uma coisa superficial, mas carregavam consigo aquela aparência, né, de religiosidade fantástica. Sentiam-se então mais próximos de Deus, se sentiam especiais. Então, vamos lembrar da parábola do filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo,
o mais novo foi embora, quebrou a cara, tinha pegado a herança dele, quebrou a cara, volta ao pai, arrependido, mas o filho mais velho ficou com o pai. Mas lembra que ele só ficou porque ele não compreendia o pai. Tanto que não perdoou nem o irmão que voltou, nem entendeu o irmão que voltou, nem compreendeu o amor do pai por aquele irmão que retornou, né? Então, como as coisas vão se ligando? A gente vê, um tem aparência, e na aparência ele se imagina maior. Fariseu, doutor da lei, se achava muito mais próximo de Deus, né? Amigo íntimo de Deus. Então, outras parábolas ainda, né? Com essa mesma orientação, nós vamos ver a parábola dos primeiros assentos que Jesus conta. Tinha uma festa, alguns correram e ocuparam logo de cara o primeiro assento, aquele de destaque. E quem seriam eles? Seriam os fariseus, doutores da lei. E aí chega o dono da festa e fala, por gentileza, dá para desocupar esse lugar? Que aqui chegou um amigo meu, eu quero que ele sente aqui. Aí pode sentar lá no último, não tem problema. A parábola do fariseu e do publicano no templo, que o fariseu adorava a Deus, né, com aquela pompa toda, aquela roupa super esticada, e adorava a Deus e falava alto, e o publicano, que era rejeitado, ficava ali quietinho, batia no peito, ajoelhado, e pedia perdão por aquilo que fez de errado. Então ele mostrava a diferença de comportamento daqueles que se julgavam íntimos de Deus e daqueles que se entendiam, compreendiam, pequenos, como somos todos nós ainda, pequenos, né? Então, nós vamos analisar essa parábola, primeiramente, levando em conta um trabalho com produção material, não para a alma, material, tá? Uma atividade material qualquer, não importa qual. Então, vamos lá. O dono da indústria, que na outra era vinha, mas é tudo a mesma coisa, né? Indústria, vinha. Ele tem liberdade, respondam para vocês, tem liberdade de dispor dos seus bens da forma que quiser? O dono da empresa tem lá o dinheiro dele, a riqueza dele, ele pode fazer o que quiser com o dinheiro dele? Lógico que pode, sim, né? Poderia esse homem, dono da empresa, deixar de cumprir com aquilo que ele combinou com os funcionários da primeira hora? Não. Deixar de cumprir, não. Aí é desonestidade. Aí não vale. Primeira hora, ele combinou um denário, né? Pagou um denário dentro da parábola. Pagou um denário, tá certinho. Foi injusto para com eles? Não, de forma nenhuma. Foi correto. Combinou um denário, pagou um denário. Para com os das outras horas, ele havia combinado algum valor? Lembram-se, vai lá, depois eu pago o que é justo. Não tinha combinado valor nenhum, né? Não combinou nada. Disse apenas que pagaria, portanto, o que ele entendesse como justo. E as pessoas que estavam lá na praça, aguardando para poder trabalhar, aceitaram, foram trabalhar, sem saber quanto ganhariam. Teria, portanto, ele, o dono da vinha, o dono da empresa, a liberdade de pagar o quanto quisesse para esses outros trabalhadores que não os da primeira hora. Quanto que ele pagou para eles? Um denário também. Olha, ele fez o que queria com o dinheiro dele, né? Poderia pagar meio, não teria problema. Podia pagar 2, não teria problema, né? O que o dono da empresa, da vinha, poderia ter observado, por exemplo, né? Aquele pessoal trabalhando, chegou na primeira hora, na terceira, na sexta, na nona, na 1ª. O que ele, como dono da empresa, poderia ter observado, né? E que os funcionários talvez não tenham percebido, a turma da primeira, da terceira, da sexta, os da primeira hora, que chegaram cedinho, 6 da manhã, trabalharam de boa vontade? Será que trabalharam? Ou será que foram para a vinha só por ganância, por interesse? Mercenários, aqueles que chegaram na vinha,
tinha lá o pé de uva, né? Tirou o paletó, pendurou lá, sentou e ficou contando piada. Será? Não sei. E a produção deles, desses da primeira hora, foi maior e melhor que a daqueles que chegaram depois, nas outras horas? Será que os da primeira hora todos produziram mais? Se esforçaram mais? Isso não foi dito na parábola, né? Então a gente não sabe. Para dizer que não é justo, ou para dizer que é justo, também a gente teria que saber isso, né? Para os da primeira hora, a turminha que recebeu um denário, que tinha chegado às 6 da manhã, receber, depois que ele distribuiu um denário para aqueles que foram convidados mais tarde, receber um denário, para eles, passou a ser uma maldade. Ele está pagando só um denário, uma afronta. Esse dono da vinha está nos afrontando. Imagina que coisa. Será que era uma maldade? Não. Ele combinou um denário, pagou um denário, né? Os das outras horas poderiam até ter produzido mais e melhor do que aqueles da primeira hora. Não poderiam? Perfeitamente possível. Fizeram seu trabalho, esses das outras horas, não os da primeira, fizeram seu trabalho com vontade e desinteresse financeiro? Foram lá para trabalhar com gosto, com afinco, com vontade? Provavelmente sim, visto que foram para lá sem sequer combinar o salário. Eles queriam trabalhar, e devem ter trabalhado sim, né? Tudo leva a isso. Agora vamos analisar um trabalho para a produção da alma, aqui, tá? Isso que nós falamos é um trabalho físico. Um produziu mais, colheu mais cacho de uva, outro menos, tal. Agora é para a alma, tá? Vamos lá? Os da primeira hora podem ser aqueles que há mais tempo trabalham na seara de Deus. Os da primeira hora. Por exemplo, os profetas, né? É perfeitamente possível que seja. Mas podem ser também aqueles que se julgam estar com Deus há mais tempo. Então os profetas, volta lá, né? Centenas e centenas de anos, já estava trabalhando com Deus, trabalhando para Deus, auxiliando a tarefa de Jesus. São trabalhadores da primeira hora? São, e produziram, hein? O profeta produziu, os profetas. Mas pode ser também aqueles que se julgam estar com Deus há mais tempo. Ah, eu sou amigo íntimo de Deus faz tanto tempo. Pode ser apenas aqueles que ouviram antes, só ouviram, sim, mas que não executam aquilo que poderiam executar, nem se interessam. Apenas ouviram, mas não se empenham, não se dedicam. Ah, mas está há tanto tempo, está lá junto com os da primeira hora. Mas está aproveitando o quê? Nada. Os que muitas vezes estão mais ligados à religião. Estou lá com Deus desde a primeira hora. Estão muito ligados à religião. Estão mais ligados à religião do que a Deus, às vezes. Do que aos irmãos. Fizeram da religião um trabalho assalariado, muitas vezes. Está ligado com Deus. Mas é da primeira hora. Bom, que qualidade de trabalho ele tem? Não sei, né? Parábola do filho pródigo. Vamos voltar a falar de novo. Aquele filho mais velho viu o irmão mais novo ir embora, ele ficou com o pai. Fazendo o quê? Nada. Mas ficou com o pai. Quando volta o irmão, ainda ficou bicudo. Esse meu irmão voltou, mas é teu irmão, cara. Você tem que estar feliz. Ele tinha se perdido e voltou. O pai acolheu o filho que estava perdido. Meu filho estava morto e renasceu. Mas o filho mais velho, que havia ficado com o pai, não aceitava. Então talvez ele não tivesse ido embora, como o mais novo fez, porque talvez nem coragem ele tivesse. Agora, é um trabalhador da primeira hora?
Trabalhador, não. Está lá junto com os da primeira hora. Mas trabalhador, não, não. Os trabalhadores que vieram em outras horas para esse trabalho da alma seriam os mais novos. Os que até então não tinham às vezes nem ouvido falar da mensagem de Jesus. Nem conheciam. E quando convidados, aceitam de pronto e nem exigem salário. Olha, gostei da mensagem de Jesus. Nossa, que bom, estou ouvindo agora, nunca tinha parado para ouvir. Então, quero seguir, sim. Ele não pergunta, o que eu ganho com isso? Não pergunta. Ele quer apenas trabalhar naquilo que ele encontrou naquele momento e achou bom, né? Quer estar firme. Voltando a 2000 anos atrás, os gentios, na época de Jesus, gentios eram os pagãos, que tinham outros deuses. Jesus não representava nada para eles, né? Mas aqueles gentios, diferentemente dos judeus, que seguiam um Deus único, séculos e séculos antes, os gentios que receberam um trabalho maravilhoso de Paulo de Tarso, que abraçaram a mensagem de Jesus, né? Se tornaram trabalhadores da última hora. E podemos até dizer que sim. Comparado com os hebreus, lá na primeira hora, os profetas, os gentios se tornaram trabalhadores das últimas horas. O problema seria, então, se o dono da vinha viesse até a praça recrutar um sujeito, por exemplo, que estava lá e ele se escondesse, fugisse do trabalho. Bom, aí ele não quer. Estava lá na praça para ficar jogando dominó, né? Ou então, essa pessoa que estava na praça dissesse a si mesmo: vou deixar para ir ao trabalho, mas no final do dia. Assim eu chego lá, faço um biquinho e resolvo. Também mostra uma vontade, falta de empenho. É como o filho mais velho do filho pródigo, né? O mais velho, que fica ali só enrolando. Se visse o dono da vinha chegar na quinta hora, na 11ª hora, 5 da tarde, esse que estava de má vontade poderia dizer: agora? 5 da tarde agora não, né? Já está quase no final do dia. Me procura amanhã. Teria tido vontade? Poderia ser considerado trabalhador? Não. Preguiçoso, ocioso. E ainda é pior, hein? Se aquele que está lá, muitas vezes, que poderia ser um bom trabalhador, se voltasse para a prática de coisas equivocadas. Estava lá na praça, mas estava roubando carteira, riscando parede, né? Então, não importa ser trabalhador da primeira hora ou da última hora. Não importa. Mas tem gente que se culpa. Eu só descobri Jesus agora, eu estou com 70 anos. Só descobri agora. Beleza que se descobriu agora. Faça o melhor agora. Se dedique, se aplique, sirva, ame. E você vai ser um trabalhador igual àquele que está 500 anos. Então o que importa é a dedicação ao trabalho. O que importa? O esforço. O que importa? O amor, a vontade, a seriedade. Então, você é trabalhador da primeira hora? Beleza, mas está trabalhando? Você é da última hora? Beleza, está trabalhando? De maneira correta, dedicada? Senão, você está enrolando desde o começo, né? Nós vamos ler aqui uma historinha que chama a atenção, como as pessoas se equivocam, né? Acham que às vezes são tão íntimos de Deus, mas não. Se julga trabalhador da primeira hora. Não. Por quê? Porque o comportamento dessa pessoa não era condizente com aquilo que desejava, né? Jesus, o Pai, desejava que ele fizesse em favor do irmão. Então, diz assim: o devoto feliz
experimentava a doce comoção do espetáculo celeste. Ele havia morrido, desencarnado. Mais que a perspectiva do plano divino, porém, via extasiado Jesus à frente dele. Chorava, ébrio de júbilo. Sim, era um mestre que se erguia ali, inundando-lhe o espírito de alegria e de luz. Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana. Tinha morrido, mas estava ali, Jesus estava à frente dele. Esquecer então espinhos, pedras, dificuldades, dores. Não vivia, pensava esse devoto, agora, o instante supremo da realização. Meu Deus, o instante supremo. Não esperara impacientemente aquele minuto divino. Morri, mas estou encontrando com Jesus. Suspirara muitos anos por repousar na bem-aventurança. Recolhera-se em si próprio, no mundo, ou seja, se ausentou do mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Fugiu do contato das pessoas quando estava aqui no mundo. Fugir aos homens, renunciar aos mais singelos prazeres, distanciara-se das contradições da existência terrestre, afastara-se de todos os companheiros de humanidade que se mantinham possuídos pela ilusão ou pelo mal. Assombrado com as perturbações sociais de seu tempo e receoso de complicar-se no domínio das responsabilidades, asilara-se no místico santuário da adoração e aguardara o Senhor, que resplandecia glorificado ali diante dos seus olhos. Ele se achava puro, né? Jesus aproximou-se e saudou-o. Oh, semelhante manifestação de carinho embriagava-o de ventura. Sentia-se mais poderoso e mais feliz que todos os príncipes do mundo reunidos. O divino mestre sorriu e perguntou-lhe: dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? O crente levou a destra ao tórax o preço de alegria e respondeu: no coração. Onde guardaste, falou novamente Jesus, minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? No coração, Senhor. E as luzes que acendi em torno dos teus passos? Tenho-as no coração. O mestre silenciou por instantes e indagou novamente: e os dons que te ministrei? Permanecem comigo, Senhor, no recôndito da alma. Silenciou o Cristo e, depois de longo intervalo, inquiriu ainda: ouve, onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Reafirmou o discípulo, reverente e humilde: depositei-os no coração, Senhor. A essa altura, interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se, num véu de melancolia sublime que lhe transparecia do rosto. O devoto perdeu a expressão de beatitude inicial e, reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou: benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável de tua graça, já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração? Gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre meneou a cabeça tristemente e redarguiu: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. O trabalho. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra,
convive com os bons e com os maus, justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represaste. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste e passa todos os tesouros que guardaste no santuário do teu coração para a oficina de tuas mãos. Nesse momento, o devoto, em lágrimas, notou que o Senhor se lhe subtraía ao olhar angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente nimbado de intensa luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. Trabalho. Sempre trabalho. Sem ele, não se progride. Combinado? Vamos encerrar então com um trabalho, que é a prece, tá? Então, fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Jesus a oportunidade que nos dá do trabalho. Que trabalho? O trabalho de estudar aquilo que ele nos deixou. O trabalho de examinar. O trabalho de raciocinar. O trabalho de aprender cada vez mais. O trabalho de colocar à disposição dos outros. O trabalho de servir sempre. Esse é o trabalho. Um trabalho que não pode ter interrupção. Um trabalho que precisa ser feito em todos os instantes. Então, nossa gratidão a Jesus pelo trabalho que Ele nos proporciona. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos, agradeço o carinho, a paciência. Vamos ver quem está aí. Michel, Vera, ô filha, Van, tudo bem? Beijão na Ana, aí no hospital. Sandra, vamos ver quem mais. Maria Helena, Maria Leone, tudo bem, Maria Leone? Cauane Abariberi, acho que é isso. Márcia Farias, todos vocês, tá? Aqui no YouTube, João Carlos, boa noite, João Carlos. Cristiane Chamelli, Alceia, Paulo, um beijo para os dois aí. Dr. Faria, Marcelo Mendes, todos vocês. Gratidão pela paciência e que na semana que vem possamos estar novamente juntos. E de hoje até a semana que vem, trabalho, tá bom? Todo trabalho digno é um trabalho. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Fiquem com Deus.